Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e de toda a sua casa, de toda a sua família. Chegamos no 5º dia da criação e eu gostaria de ler com você o texto de Gênesis, que vai falar o que Deus criou nesse dia da criação, o 5º dia. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. O texto nos diz assim: Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Bom, no 5º dia da criação, Deus vai criar os peixes e as aves. Eu gostaria de fazer para você uma pergunta nesse ponto. A pergunta é a seguinte: por que Deus não criou os peixes no primeiro dia da criação? Porque nós vimos nos estudos anteriores que no primeiro dia da criação já existia o ambiente para que os peixes pudessem ser criados. No primeiro dia da criação já existiam as águas. Então, veja que interessante. Por que Deus, então, ele não cria os peixes no primeiro dia da criação, mas ele vai deixar para criar os peixes e as aves no 5º dia da criação? Seria apenas coincidência, ou será que Deus também estava querendo nos mostrar algo através disso? Com certeza não foi apenas uma coincidência. Deus com certeza estava querendo revelar também algo para nós, não só nos dando detalhes da criação natural, física, mas também nos mostrando algo espiritual que Ele iria fazer. Eu queria que você acompanhasse então esse vídeo, esse estudo do 5º dia da criação, e você vai perceber junto comigo, através da Escritura, que Deus, em todos os detalhes da criação, Ele foi perfeito. Nós já vimos no 4º dia da criação, no vídeo anterior, que o 4º dia da criação foi criado o sol, a lua e as estrelas. A lua foi colocada para governar a noite, o sol foi colocado para governar o dia. Percebemos que durante todo aquele período antes do 4º dia é como se houvesse trevas, e o dia então só vai amanhecer no 4º dia, porque estava apontando para Cristo, numa linguagem espiritual, numa figura que Deus estava mostrando para nós. Então no 4º dia o sol vai ser criado. Vimos que Jesus é esse sol da justiça que viria, e ele veio exatamente no 4º milênio, tá certo? Então eu queria que nós viéssemos a entender o porquê que Deus vai criar os peixes no 5º dia da criação e as aves no 5º dia da criação, visto que ele poderia ter criado isso em outro dia e não no 5º dia, mas ele quis nos mostrar algo através disso tudo, e algo muito interessante e espiritual. Pensa comigo. E é muito importante a gente pensar que os peixes, eles só foram criados ou só vieram a existir depois que o sol nasce. O que eu quero dizer com isso? É que o sol vai ser criado no 4º dia. Já vimos que Deus poderia ter criado os peixes no primeiro dia, porque as águas já existiam. Mas Deus, de maneira soberana, de maneira sobrenatural, de maneira
porque ele queria nos mostrar algo através disso tudo, ele vai deixar para criar os peixes no quinto dia da criação, ou seja, depois que o sol nasceu, depois que o sol veio a existir. Deus não vai criar os peixes antes da existência do sol, antes do sol nascer, mas ele vai criar os peixes no quinto dia, depois do nascimento do sol, depois da existência do sol. Por que isso? Nós percebemos então que o sol é Cristo. Então nós podemos entender que os peixes eles vão ser criados depois que o dia nasce, depois que o amanhecer chega, depois que a luz do dia, a luz do sol ilumina toda a terra. O que de fato isso significa? Eu queria que nós olhássemos o início do ministério de Jesus para que você viesse a compreender o que eu penso a respeito disso tudo e você tirasse as suas próprias conclusões. Veja que interessante, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 7, vai nos dizer assim. Lucas, capítulo 5, verso de 4 a 7, nos diz assim. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Esse texto nos fala sobre o início do ministério de Jesus. Após sua tentação no deserto, no início do ministério de Jesus, ele vai iniciar o seu ministério chamando os seus apóstolos, chamando os seus discípulos, os 12 discípulos que vão andar com eles. Jesus, então, ele vai se deparar com um cenário. O texto bíblico, ele vai nos mostrar que Jesus, ele estava numa praia. Então, Jesus, ele estava numa praia, águas, mar, que representa povos e nações. Então, Jesus, ele está num cenário como este, na praia, e havia naquela praia, segundo o texto bíblico, 2 barcos parados. Então, naquela praia, havia 2 barcos parados. E aqueles 2 barcos parados na beira da praia, havia trabalhado a noite toda. Mas durante a noite toda, aqueles 2 barcos, as pessoas e os pescadores daqueles barcos, não pegaram nada. Olha que interessante. Durante a noite, esses barcos estavam trabalhando, mas não pegaram nada. Mas quando o dia amanhece, Jesus então vai iniciar o seu ministério e ele vai chegar na praia e vai encontrar esses 2 barcos, a multidão o aperta e ele então vai chegar para Pedro, um dos barcos, e vai dizer para que ele se afastasse um pouco da praia. Jesus então, quando ele pede para Pedro afastar um pouco da praia, ele vai usar um dos barcos para servir de púlpito, para que ele pregasse para aquela multidão. Após a sua pregação, Jesus então vai dizer para Pedro: Pedro, volta ao mar e lançai as redes. Vai para o lugar mais fundo e lançai as redes. Pedro, ele vai dizer para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Então Pedro está dizendo para Jesus que, apesar de estar cansado, apesar de ter trabalhado a noite toda, ele não conseguiu pegar nada. Mas soube agora a palavra de Jesus, do Filho de Deus, ele ia lançar as redes. E assim foi, de maneira em que Pedro lança as redes, de maneira que as redes se enchem de peixe, quase se rompendo de tanto peixe, e a pesca foi maravilhosa. De maneira que eles então tiveram que fazer sinal para o outro barco, que também estava parado, para que os dois barcos pescassem e pegassem aquela quantidade de peixe juntos. Ok? Esse foi o cenário em que Jesus estava quando ele iniciou o seu ministério. Quando Pedro diz, isso no meu entendimento, quando Pedro diz que durante a noite ele trabalhou a noite toda, mas não pegou nada, eu consigo entender que está se referindo à lei. Embora na lei muitas pessoas creram em Cristo e vão ser salvas por Cristo, nós sabemos que a lei ela representava então esse período da noite, porque a lua estava governando e a lua representa a lei. Mas durante todo aquele período da lei não pegaram nada. Por quê? Porque era apenas sombras. Mas a realidade viria sobre a palavra de Cristo, não mais dos profetas apenas, não mais do que Deus estava falando na lei, mas sobre a palavra de Cristo, como está escrito em Hebreus. Agora, nos últimos tempos, nos falou através do seu Filho. Então, naquele momento, no meu entender, a maneira como eu consigo entender o texto, acho que esse cenário ele não acontece por acaso. Jesus não começa o seu ministério nesse cenário por acaso, mas ali o texto e Jesus está querendo nos mostrar que o sol nasceu, ou seja, o dia amanheceu. Jesus veio no 4º dia milenar. E agora no 5º dia da criação, Deus vai criar os peixes. Por quê? Porque os peixes estavam representando o cristianismo. Estava representando a obra redentora de Cristo. Estava representando a graça de Deus. O número 5 na Bíblia, o seu significado na numerologia da Bíblia, representa a graça. Significa graça de Deus. Ou seja, após a vinda de Jesus, iria iniciar a graça de Deus, ou seja, a igreja do Senhor iria começar a ser formada, entre aspas, porque embora na lei já tivesse pessoas que acreditavam em Cristo e vão ser salvos e faz parte desse corpo, mas agora esse Israel espiritual de Deus estava começando, e ali através de Cristo, na realidade, não mais debaixo das sombras, iria começar ao seu trabalho, iria começar a trabalhar de fato. Então, no meu entendimento, quando o texto mostra para nós que no início do ministério de Jesus, ele então está tendo esse cenário na sua frente, ele então está dizendo que o dia amanheceu, o sol chegou, e agora sobre a palavra de Jesus, os pescadores que trabalharam a noite toda, os dois barcos, que no meu entendimento representa as duas casas de Israel. Então esses dois barcos irão agora lançar as redes e vão pegar muito peixe, de maneira que um barco só não consegue pegar a quantidade de peixe e as redes quase se rompem de tanto peixe que pegaram naquele dia. Porque sobre a palavra de Jesus agora já estavam na realidade. Então, no meu entendimento, Deus não vai criar os peixes no primeiro dia da criação, porque Deus queria mostrar para nós que esses peixes criados no 5º dia da criação representavam o povo de Deus, a igreja, que seria então realizada, que vai começar a caminhar após a vinda de Cristo aqui na terra. Ou seja, após Jesus ter vindo aqui na terra, e ele veio no 4º milênio, e logo após a sua vinda, Deus então iria
trabalhar através de Cristo para que sobre a sua palavra, o ide de Jesus, quando esteve aqui, ele deu uma ordem para a igreja após ele, quando foi elevado às alturas. Qual foi a ordem? A ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensina-os a obedecer os meus mandamentos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Olha, a ordem de Jesus para que nós pudéssemos ir por todo mundo, ou seja, todo mundo representa nações. Nações águas, o mar representa povos e nações. Então nós estamos vendo esse cenário aqui, quando Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos, os 12, que seriam os apóstolos, e inicia assim o seu ministério. Olha o que interessante, o que o texto continua dizendo em Lucas, no capítulo 5. O texto, ele vai dizer para nós assim, capítulo 5, verso 8 a 11, nos diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Após aquela pesca maravilhosa, aquela pesca grande que eles fizeram sobre a palavra de Jesus, Simão Pedro se admira e Jesus então vai dizer: não temas, Simão, porque de agora em diante você será pescador de homens. Então entenda comigo algo. Nós estamos vendo o mar, representa povos, línguas e nações. Os peixes criados no 5º dia, assim também como as aves, vão representar também os seres humanos, assim como as árvores que foi criada e tudo mais. Vão representar os seres humanos. E especificamente também apontando para a igreja, nós vamos ver o porquê. Então, agora Jesus está dizendo para Pedro, através daquela pesca maravilhosa, dizendo: eu vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, esses peixes então estavam mostrando que os seres humanos, e lançar as redes seria a pregação do evangelho. Mas isso, os peixes só foram criados no 5º dia, depois que o sol nasce. Assim como Jesus, naquele cenário, ele chega de manhã, quando os pescadores estavam lavando as redes, quando o dia amanhece. E eu queria que nós entendêssemos isso, porque o ide de Jesus, quando ele dá a ordem para Pedro de lançar as redes, e Pedro lança as redes, ele também deu o ide para a igreja. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. O que isso significa? Isso significa que hoje, desde aquela ordem de Jesus, a sua morte na cruz, tudo que ele consumou, a obra da redenção, desde aquela ordem de Jesus, a igreja, ela está judeus e gentios, esses dois barcos que para mim representa que estava parado naquela praia naquele dia, que trabalharam a noite toda, mas não pegou nada. A igreja formada por judeu e gentios. Então esses dois barcos, a igreja, está lançando as redes sobre o mar, ou seja, sobre as nações, povos, línguas e nações, para pescar homens. E o texto, ele nos mostra isso. Então Deus, ele vai criar os peixes e as aves no 5º dia, porque ele queria nos mostrar essas verdades espirituais. Os peixes e as aves também estavam apontando para a humanidade, mas acima de tudo estava apontando também para a igreja de Cristo.
para o seu povo, que a partir de Cristo iria lançar as redes sobre o mar, sobre povos, línguas e nações. Então, neste momento, nós estamos lançando as redes. A Igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, recebeu a ordem de Cristo de ir ao mar largo e lançar as redes para pescar homens e não peixes literais. Eu queria que nós compreendêssemos isso, porque isso é algo muito sério. Porque do mesmo jeito em que a igreja, há quase 2000 anos, está lançando as redes sobre o mar, evangelizando, lançando a palavra sobre povos, línguas e nações, a Bíblia também nos diz que chegará o dia do juízo do Senhor, quando Ele irá puxar as redes e vai fazer então a sua pesca. Eu queria convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 13, verso 47 a 50, que nos diz assim. Mateus, capítulo 13, verso 47 a 50, diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante, o texto de Mateus está nos mostrando, o evangelista Mateus está nos falando a respeito nesse texto. Ele está dizendo que o reino dos céus é comparado a um homem que lança as redes no mar. Então veja bem, a ordem de Jesus foi para que os pescadores lançassem as redes. Então esses dois barcos, eles estão lançando as redes. Esses dois barcos estão lançando as redes nas nações, povos, línguas e nações. Estão pregando o Evangelho, a Igreja do Senhor. Mas vai chegar um tempo que um dia, na vinda de Cristo, essa rede será puxada. E essa rede pega peixes de toda a espécie. Mas na vinda de Cristo, Cristo vai separar os bons dos ruins. No juízo de Deus, Ele vai separar os justos dos injustos, os puros dos impuros. Os anjos vão fazer a separação e os peixes bons vai ser colocado no cesto, o celeiro de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus. Mas os ruins, os impuros, serão jogados na fornalha acesa, ou seja, o julgamento do Senhor. Nós vemos que esse texto, ele está nos falando isso. Eu queria que você pensasse comigo e entendesse que em toda a palavra de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, ele nos compara com árvore, com peixe, ele nos compara com trigo. E essas comparações não estão ali por acaso. Essas comparações, elas foram tiradas de Gênesis, na criação de Deus, nos detalhes da criação do Senhor. Então, eu queria que nós pensássemos hoje e entendêssemos que esse dia quinto da criação está falando então da graça de Deus que seria lançada sobre povos, línguas e nações. Essas redes que estão sendo lançadas,
e todo mundo está ouvindo, porque todo mundo vai ouvir o Evangelho. Mas um dia em que Jesus voltar, Ele então vai fazer essa separação. E por que Ele vai fazer essa separação? O que significa então separar os peixes ruins dos bons? E as aves também se aplica a mesma coisa. No livro de Levítico, capítulo 11, quando Deus vai dar a lei cerimonial para o povo, Deus vai dizer que alguns animais na lei eram considerados impuros. Mas veja comigo, Deus não estava dizendo que os animais eram impuros de fato ali. Mas Ele estava querendo usar alguns animais como impuro para nos mostrar algo espiritual. Porque quando Deus termina sua criação, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, toda a criação de Deus ela é perfeita. Deus não criou de fato nenhum animal impuro, mas na lei cerimonial, Deus então vai colocar alguns animais como impuros, porque Deus queria nos mostrar algo. Por exemplo, um desses animais que era impuro na lei, a lei dizia, em Levítico capítulo 11, que todo peixe que não tivesse escama, por exemplo, o bagre, era considerado um animal impuro na lei e não podia comer dele. Mas a tilápia e todo peixe que tinha escama poderia então comer porque era animal puro. Então, esses animais, nós estamos lançando as redes e nessas redes houve o Evangelho, animais impuros e puros. Mas vai chegar o dia em que Jesus ele vai fazer a separação, assim como ele vai separar o joio do trigo, ele também vai separar os peixes puros dos impuros. Ele vai separar também as aves, porque tinha também aves puras e impuras. Então entenda que quando Deus ele vai utilizar essas coisas na lei, Ele não está dizendo que existia de fato o animal impuro, literalmente, mas Ele vai usar isso para nos mostrar algo muito interessante. E é isso que eu gostaria de ler com você. No livro de Atos, capítulo 10, tem uma informação muito interessante para a gente a respeito disso. Atos capítulo 10, versículo 11 a 15, nos diz assim: Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro. O que estava acontecendo aqui quando o relato desse texto nos fala? Pedro estava orando na sua casa. Na sua oração, ele teve uma visão. A visão que ele teve é que ele viu descer num lençol todos os animais impuros que a lei dizia que era impuro. Ou seja, entre esses animais impuros estava o bagre, o peixe que não tinha escama lá na lei, que era considerado impuro e imundo, e todos os outros animais. Mas Deus vai dizer para Pedro naquela visão, dizendo: mata e come. E Pedro então vai dizer: nunca, Senhor, entrou na minha boca algo comum ou impuro. Eu nunca comi esses animais impuros. E Deus então vai dizer para ele: Pedro, não diga impuro aquilo que eu purifiquei. Eu purifiquei todas essas coisas. Por quê? Porque o que aqueles animais impuros na lei estavam apontando? Para quem? Nós vimos nesse contexto do texto que nós acabamos de ler, Cornélio era um homem gentil. E se você ler o texto todo, você vai ver isso. Ele era um gentil, ele não era judeu. E ele também estava na sua casa fazendo uma oração. E Deus
vai dizer para ele e mandar Cornélio chamar Pedro lá na sua casa. E Deus então agora estava mostrando para Pedro que Deus havia purificado os gentios, que cresce em Jesus. Pedro então vai sair da sua casa, vai até a casa de Cornélio, e eu convido você a ler o texto todo, Atos capítulo 10. Ele vai até a casa de Cornélio, e quando chega lá, ao pregar o evangelho para Cornélio e a sua família, eles receberam o Espírito Santo. E Pedro ficou tão admirado com aquilo, porque até então Pedro achava que os gentios eram impuros. Ou seja, os animais impuros da lei. Mas agora ele está vendo aqueles animais, entre aspas, aqueles gentios, receber o Espírito Santo, assim como ele, os judeus, receberam no dia de Pentecostes. E ele vai dizer assim: como posso rejeitar água? Aqueles que receberam o Espírito Santo, assim como nós, como eu não posso batizar essas pessoas? Porque eles também receberam o mesmo Espírito Santo que nós, e agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Então entenda comigo algo. Deus ele vai utilizar esses animais impuros da lei para falar dos gentios, aquele que ele iria purificar. Então no mar existe peixe impuro e puro, imundo e puro. Mas quando esse crê em Cristo, ele é purificado. Então as redes estão sendo lançadas no mar para purificar esses peixes, esses homens e mulheres que estão vivendo a vida de qualquer jeito, que não querem saber de Deus. As redes, a palavra de Deus está sendo lançada para que esses homens e mulheres possam crer no Evangelho e ser purificados, para que quando na volta de Cristo essas redes possam ser puxadas e possa haver essa separação. E essas pessoas então vão ser colocadas no cesto ou guardadas no celeiro do Senhor, na morada de Deus, na casa de Deus. Olha, eu queria que você pensasse comigo e refletisse sobre tudo que eu acabei de dizer. No dia quinto, no quinto dia da criação, Deus ele vai criar os peixes e as aves, porque ele tinha algo para nos revelar. Os peixes representariam o povo de Deus através de Cristo. Então, eu convido você a pensar comigo desse jeito, nessa forma, e entender que a maneira como eu entendo esse dia da criação é dessa forma. E eu acho que Deus é muito perfeito ao fazer essas coisas e nos revelar essas grandes verdades do Evangelho. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu queria convidar você a pensar sobre isso. A Igreja do Senhor Jesus está lançando as redes sobre o mar. A pregação do Evangelho. Isso que eu estou fazendo agora é lançando as redes. Mas é necessário que você creia em Jesus, para que você possa ser purificado, para que quando essa rede então ser puxada, você possa estar no cesto do Senhor e ir morar com o Senhor. E como eu tenho dito em todos os vídeos que eu estou fazendo a respeito da Semana da Criação, não está longe o dia em que Jesus virá e irá puxar essas redes para separar os peixes puros e colocar no cesto, mas os impuros vai jogar na fornalha ardente. Então eu convido você a entregar sua vida a Jesus, a confessar a Ele os seus pecados, se render a Ele, porque só Ele pode salvar. Só Jesus Cristo salva. Entenda isso. O quinto dia da criação vai nos falar sobre isso. No quarto dia, o sol nasce. Depois do nascer do sol, Jesus então, quando o dia amanhece, ele vai então encontrar os discípulos na praia, 2 barcos, representando as 2 casas de Israel. E ele então vai
chamar a Pedro para lançar as redes no mar, para que ele pudesse pescar homens a partir daquele momento. Esse é o entendimento que eu tenho a respeito dessas coisas. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para que você possa ter entendido. O quinto dia da criação, o número 5 na Bíblia, vem nos falar da graça de Deus. O Evangelho de Deus, que é pela graça, que nos diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, favor que nós não merecemos, através de Cristo. Por isso os peixes vão ser criados no quinto dia da criação. Que Deus possa abençoar a sua vida.